Nós somos o 10º A, estamos aqui a representar Portugal e somos da Escola Doças Muda. Todos emoldurecem e mantinham bem atento o semblante. Então, do cimo do seu leito, o pai Enéas assim começou: Enfada, ó rainha, é a dor que me mandas reviver. Como o poderio de Troia e um miserando reino os arrasaram os danaus. Desfecho bem triste que eu mesmo vi e de que fui parte importante. Perante tal história, quem, entre os mirmidões, ou os dolopes, ou até soldados de duro Ulisses, poderá conter as lágrimas? E mais, já o orvalho da noite tomba do céu e as estrelas que vão caindo convidam ao sono. Mas, se tamanho é o teu desejo de conhecer nossas desventuras e em breve tempo ouvir cantar o supremo padecimento de Troia, por muito que o coração tenha pavor a lembrá-lo e fuja de tal amargura. Vou começar. Quebrados da guerra e rejeitados dos fados, os chefes dos Danaus, depois de tantos anos já volvidos, constroem um cavalo do tamanho de um monte, fazendo jus à arte da divina Palas, e cobrem-lhe o dorso com pranchas de abeto, que é um voto pelo regresso, é o que fingem. Essa a notícia que corre. Ali, uns quantos guerreiros, tirados à sorte, os fecham às escondidas no flanco espesso e enchem por inteiro o bojo e o ventre com soldados armados. Ali, diante, ao alcance do olhar, fica Ténedos, ilha de grande fama, farta em riquezas enquanto durou o reino de Príamo. Agora apenas uma enseada e cais pouco fiável para barcos. Para aqui se fazem transportar e escondem-se na praia. Tinham partido. Assim pensámos, e que ao sabor do vento rumaram a Micenas. Toda a terra dos Teucros, portanto, se libertou da longa agonia. Escancararam-se pelas portas. Apetece sair a ver os campos dos Dóricos, e os lugares desertos e a praia abandonada. Aqui as legiões dos Dólopos, ali tinha tenda, o cruel Aquiles. Aqui o ancorador da armada, ali costumava ser a linha da frente. Há quem pasme ante a funesta ofrenda à Virgem Minerva, e aos que admiraram a grandeza do cavalo, à frente, Timetes incita a que o levem para o interior das muralhas e o ponham na cidadela. Fosse por traição, fosse por já assim, destinaram os fatos de Troia. Mas Capis e aqueles de entre eles de coração mais avisado, ao mandam lançar ao mar a armadilha e suspeito presente dos Danaus, e chegar-lhe o fogo e queimá-lo, ou escavar-lhe o bojo e indigar-lhe os cônsulos do ventre. Divide-se a hesita entre opiniões contrárias o povo. Logo ali, à frente de todos e acompanhado da enorme multidão, lá o conte, inflamado, desce a correr do alto da cidadela e grita de longe: ó desgraçados, que tamanha loucura é a vossa, ó cidadãos! Acreditais que o inimigo partiu? Ou julgais que há alguma dádiva dos Danaus que não contém uma cilada? É assim que é conhecido Ulisses? Ou estes fechados e escondidos neste pedaço de madeira aos feus? Ou este engenho foi fabricado contra nossas muralhas para vigiar nossos palácios e nos invadir do alto da cidade? Ou algum logro aqui se esconde? Não confieis no cavalo, ó troianos. Seja como for, receios de Danaus, mesmo quando trazem presentes. Assim falou, e com força destemida lançou pesada lança. Contra o flanco do bicho e contra o bojo encurvado nas juntas, ele aguentou e estremeceu. E no ventre assim sacudido, as fundas profundezas ressoaram e soltaram um gemido. E não foram os fados dos deuses, não foram o desvario no coração, onde teria impelido a desfazer a espada o covil dos argólicos. E Troia estaria agora de pé, e tu, ó alta cidadela de Príamo, perdurarias. Eis que então, entretanto, um jovem, mãos atadas atrás das costas, o traziam até junto do rei. Entre enorme gritaria, pastores dardânios, um desconhecido que se tinha atravessado o seu caminho, para levar a cabo este mesmo plano e franquear Troia aos aqueus, fiado na sua coragem e preparado para ambos os desfechos, ou urdir a cilada, ou morrer de morte certa. Toda a parte no desejo de o ver, a mocidade troiana corre a espalhar-se em volta dele e disputa por troçar do prisioneiro. Escuta agora o árdio dos Danaus e da crueldade de um só fica a conhecê-los a todos.
Assim que estancou no meio de todos os olhares, confundido e desarmado, e lançou os olhos em redor a ver o ajuntamento de troianos, disse: Ai, que terra agora que mais poderão acolher-me? Ou como espera ainda, pobre de mim, que não tem já lugar em algum entre os danos, e mais até os próprios Dardaniras, de tão agastados, reclamam uma punição de sangue. À força de tais queixumes, revolveram-se os corações e desvaneceu-se o furor. Exortamou-o a dizer de que sangue nascera e a que vinha, e a lembrar a esperança com que se tinha feito capturar. Ele, por fim, vencido o medo, esta história vai desfiando. Toda a verdade, ó rei, eu te asseguro, suceda o que suceder. Eu te vou contar, e não vou negar que pertenço ao povo de Arcos. Isso, primeiro que tudo, e se um desgraçado é que a fortuna fez de sinão, não fará dele também um impostor e mentiroso. Se acaso algum rumor fez chegar a teus ouvidos o nome de um filho belo, Palamedes, e a sua fama de ilustre glória, que a pretexto de uma falsa traição, os pelascos, com acusações horríveis por ser contra esta guerra, condenaram à morte, sendo inocente. E agora está privado da luz, parenteia. Como seu companheiro de armas e por seu parente próximo, para aqui me enviou o meu pobre pai, nos primores da idade. Enquanto ele ocupava, intocável, o seu lugar no reino e tinha poder no conceito dos reis, também o algum nome e honra possuía. Depois que, por força de inveja de Pétro e de Ulisses, não é de coisas não sabidas que falo, ele saiu da terra para as alturas. Eu, prostrado, arrastava a minha vida em sombras e luto e vivia em revolta com a ruína do meu amigo inocente. Não me quedei em silêncio, desvairado, e se a sorte aí me guiasse, se um dia eu volvesse triunfante a árvores de meus avós, jurei vingança e por palavras ódios terríveis pus em marcha. Desde então comecei a resvalar para a desgraça. Desde então Ulisses, sem parar, me aterroriza com novas acusações. Desde então infunde no povo rumores desencontrados e busca com determinação uma contenda. E não descansou, portanto, até obter o apoio de Calcas. Mas para que revolveu em vão estas penosas lembranças? Para que gastar tempo? Se temos numa só conta todos os aqueus, e o que acabais de ouvir vos basta já, de pronto aplicai a punição. Isso é cá de querer o rei de Ítaca, e por bom preço o pagarão dos atritas. Então ardemos em viva vontade de o interrogar e indagar as causas, sem conhecer o tamanho de seus crimes e a manha dos pelascos. Ele prossegue a tremer e fala de coração fingido. Muitas vezes desejaram os danaus partir, abandonar Troia e pôr-se a caminho, e retirar de cansaço de tão longa guerra, oxalá o tivessem feito. Muitas vezes a aspereza do inverno lhes fechou o mar e o austro lhes deu medo de partirem. Em especial quando se erguia já, travejado de vigas de bordo, este cavalo, pelo ar inteiro trovejaram tempestades. Hesitantes, enviámos Euripilo a interrogar o oráculo de Febo, e ele, do santuário, traz de volta estas tristes novas. Com sangue amainastes os ventos, e com a imolação de uma donzela, no momento primeiro, ó Danaus, em que partistes para as costas eulíacas. Com sangue haveis de demandar o regresso e com o sacrifício de vida argólica. Quando tal sentença chegou aos ouvidos do povo, os corações paralisaram, e um tremor gélido nos passou até aos ossos mais fundos, quem estavam os fados a aprontar, quem reclamava Apolo. Aqui, o rei de Ítaca arrasta o profeta Calcas, ante o burburinho geral, para o centro. Que vontade é aquela dos deuses? Insiste. E já muitos me anunciavam o terrível crime do artesão das manhas e viam em silêncio o que ia acontecer. 2 vezes 5 dias ele se queda em silêncio, e com cautela enjeita denunciar com palavras suas, seja quem for, e entregá-lo à morte. A custo, enfim, movido pela enorme gritaria do rei de Ítaca, solta a sua voz, conforme o plano, e é a mim que destina ao altar. Todos assentiram,
e aquilo que cada um receava para si mesmo, aceitaram que redundasse na perdição de um só desgraçado. E já o malfadado dia chegava. Para o meu sacrifício prepararam-se farinhas salgadas e a envolver a fronte grinaldas. Arranquei-me, confesso, à morte e rompi as cadeias e nas águas lamacentas, a coberto da noite, misturado com as algas. Me escondi até eles soltarem as velas, se acaso viessem a soltá-las. E já nem tinha esperança alguma de voltar a ver a pátria antiga, meus doces filhos e o pai saudoso. A quem eles, quem sabe, hão de infligir castigo em razão de minha fuga e farão expiar esta culpa com a morte daqueles infelizes. Por isso, pelos deuses do alto e pelos poderes divinos, sabedores da verdade, e pela fé sem mácula, se algum me viste entre os mortais. Eu vos suplico, tende piedade de tamanhos tormentos, tende piedade de um coração que tanto padeceu sem o merecer. Perante este pranto, concedemos-lhe a vida, e mais ainda tivemos compaixão. O próprio Príamo começou por mandar que aliviassem das algemas o homem e das pesadas cadeias, e assim falava com as palavras amigas. Seja quem fores, esquece desde já os gregos a quem perdeste. Vais ser um dos nossos, e a verdade, conta-me em pormenor a mim, eu te peço. Para que construíram eles este cavalo desconforme e monstruoso? Quem foi o autor? O que pedem eles? Que devoção é esta? O que máquina de guerra é? Assim tinha falado. Ele, industriado nas traições e nas manhas dos plasmos, ergueu ao céu as mãos libertas das cadeias e disse: a vós, ó fogos eternos, e ao vosso poder inviolável, eu tomo por testemunhas, a vós, altares e espadas odiosas, a que escapei e grinaldas dedicadas aos deuses que usei, feito vítima. Se lícito me é romper as sagradas juras para com os gregos. Se lícito é ter ódio a tais homens e tudo por descoberto. Quando escondem, não deitem leis da prata, ou qualquer outras coisas. Mas tu honra as tuas promessas e depois de salvares Troia, mantém a palavra, se for o verdadeiro o que digo. Se for grande o preço que pago, toda a esperança dos dánaos e toda a fé na guerra que executaram sempre residiram no apoio de Palas. Mas desde o instante em que o ouvi, Filho de Tideu, o inventor de atrocidades, Ulisses planearam arrebatar do templo sagrado o fatal Paládio e depois assassinaram os guardas no alto da fortaleza. Roubaram a sagrada imagem e, com sangue nas mãos, usaram tocares virginais fitas do cabelo da deusa. Desde então começaram a esvaziar-se e assumir-se desvanecidas. As esperanças de Danaus, as forças quebradas, o coração da deusa voltado do avesso. E não foram dúbios prodígios os sinais que deu a Tritônia. Mal acomodaram no campo a imagem, atearam cintilantes chamas em seus olhos inertes. E corpo abaixo corre um esforço salgado e 3 vezes. Hoje assombrosa de contar. Ao chão se atirou as mãos no escudo e na lança que tremia. De imediato proclama Calpas. Deve arriscar-se a fuga e o mar, não seria possível às lanças pergólicas arrasar Pergamo. A menos que busquem novos ofícios em Argos, possam retornar a divindade por mar e inconcáveis naus bastaram consigo. E então, quando a pátria Micenas estiver emboscado, com a ajuda do vento, aprestam armas e Deus por companhia. Tendo voltado a percorrer o mar, ali estarão de novo de surpresa. É assim que Calcas interpreta os sinais. Esta estátua construíram após tal advertência, em desagravo da ofensa feita ao Paládio, em honra da deusa, para expiar o triste crime. Mas esta imensa enormidade mandou Calcas fazê-lo. De pranchas encalçadas e estendê-la até ao céu, para não ser possível recolhê-la dentro das portas ou levá-la para dentro das muralhas, nem proteger o povo a coberto da sua antiga religião. Pois, se por vossas mãos tivessem violado a ofrenda feita a Minerva, então grande razia que os deuses antes disso virem contra si o presságio, cairia sobre o império de Príamo e Frígios. Mas se por vossas mãos viesse a subir para dentro da vossa cidade, a Ásia, pelo contrário, havia de vir com enorme guerra sobre os muros de Pelopos, e tais fados esperariam os vossos vindouros. Graças a tal ardil e a mamba do mentiroso sinão
demos crédito à história e foram conquistados por uma cilada e por lágrimas forçadas. Aqueles que nem o filho de Tideu, nem Aquiles de Larissa, nem 10 anos subjugaram, nem 1000 navios. Aqui um outro caso de maior espanto e bem mais temível surge pela frente aos infelizes e abala os corações desprevenidos. Laoconte, investindo por sorte nas funções de sacerdote de Neptuno, sacrificava com solenidade um touro junto ao altar. Eis, porém, que detendo-os pelo sossego do mar, é com horror que o conto, 2 serpentes de imensos anéis se alubriam, águas fora e lado a lado deslizam para a praia. Subiam o peito alçado no meio das ondas e as gripas, com cor de sangue, subsafam nas vagas. A parte sobrante varre atrás o mar e volteia a imensa vastidão do dorso. Fazem soar com estrondo a espuma e logo subiam à terra e de olhos ardentes injetados de sangue e fogo lambiam a boca a silvar com as línguas que vibram sem cessar. Pôr-nos em fuga o rosto pálido, elas em rumo firme dirigem-se a Laoconte e logo os corpos franzinos dos dois filhos, cada uma das serpentes os estrangula. Um abraço e abocanha e devora as pobres carnes, depois a ele que vinha em seu socorro de lança e rista, arrepanham-no e lançam-no com enormes espirais, e já 2 vezes pelo meio o abraçam, 2 vezes a volta do pescoço e passam as escamas do dorso, e erguem em cima dele a cabeça e as altas gringas. Ele ora porfia com as mãos por libertar-se dos nós, as faixas cercadas de baba e veneno, e negro veneno. Ora lança horrendos gritos aos céus, volta a mugir quando escapa, ferido do altar, e sacudiu do seu pescoço um machado pouco certeiro. Mas as 2 serpentes asgueiram-se, fugidias para os templos cimeiros, e dirigem-se para a cidadela de implacável Tritónide, e acolhem-se aos pés da deusa e às voltas do seu escudo. Então, um novo pavor se instala em todos, nos corações já de si transtornados. Merecia espiar seu crime logo pronto, é o que dizem, pois com o gume de sua arma golpeou na madeira sagrada e cravou no dorso sua lança criminosa. É preciso dar morada à estátua e suplicar os favores da deusa. Assim a perdoam. Rompemos as muralhas e escancaramos os baluartes da cidade. Todos se dispõem ao trabalho. Debaixo dos pés, colocam-lhe rodas para fazer colar e amarram-lhe ao pescoço cabos para rebocar. Trepa a máquina fatal das muralhas. Prenha de armas, e volta rapazes e raparigas por casar. Então cantos sagrados e regozijam-se ao tocar com a mão nos cabos. Ele vai subindo, desliza, ameaçadora para o meio da cidade. Ó pátria, ó Líano, morada dos deuses e muralhas de Ernato, estão famosas na guerra, 4 vezes mesmo no limiar da porta. Encravou e no gosto 4 vezes as armas que o linkaram. Insistimos, apesar disso, desatentos e cegos por desvairam, e monstro maldito instalámos na cidadela. Então, insiste Cassandra em desvandar os fatos que estão para ver. Palavras em que, por divina decisão, jamais os templos acreditam. Nós, os templos dos deuses, pobres de nós, para quem este seria o dia derradeiro, cobrimos-los de folhagem festiva por toda a cidade. Dá a volta, entretanto, o céu, e cai sobre o oceano norte, envolver de uma imensa treva a terra e o céu. E a gelada dos mirmidões dispersa ao longo das muralhas. Os troianos emudeceram, o torpor tomou conta dos corpos extenuados, e logo a legião dos argivos, em naus alinhadas, pôs em marcha. Desvestendo-os, por entre o silêncio cúmplice da lua emudecida, a caminho das praias que bem conheceram, quando, à proa régia, levara alto as chamas. A coberta dos fatos dos deuses, o prefere senão aos danaus escondidos no ventre e no bojo de pino. Dá-lhes vazão. Ao abrir-se, devolve-os ao ar livre. O cavalo, e plenos de alegaria, eles saem para fora dos antros de madeira. De Sandro e Estenelo, os chefes e o terrível Ulisses deslizaram por uma corda ali descida. E Acamante e Tuanta, o filho de Pélida, Neoptolemo, e à frente de todos, Macaon e Menelau e o próprio artesão de Ardila, Epeu.
invadem a cidade sepultada em sono e vinho. São liquidos, os guardas abrem as portas e acolhem os demais companheiros e juntam as tropas conforme o plano. Era a hora em que o primeiro sono começa para os entorpecidos, mortais, e por dávida dos deuses se insinua com enorme prazer. No meio do sono, eis que a meus olhos, e cheio de tristeza, me parece surgir Heitor, desfeito em imenso pranto, tal como outrora, arrastado pelos cavalos e negro de sangue e poeira e com correias a amarrar os pés inchados. Pobre de mim! Assim estava ele, quão longe daquele Heitor que regressou ao combate revestido dos despojos de Aquiles, ou do que lançou sobre as coroas dos gamos as chamas frígias, a barba esquálida e os cabelos crespos de sangue, e a exibir os inúmeros golpes que sofreu à volta dos murros da pátria. Parecia-me tomar a dianteira e, entre as lágrimas, dirigir-me ao guerreiro e tirar dentro destas palavras: ó luz da Dardânia, ó esperança tão segura dos teus, que tamanha demora que se esteve, de que paragens, ó Heitor tão desejado, vens tu, depois de tantos dos teus dizimados, depois de tão variados acontecimentos dos homens e da cidade, em que estado, em nossa prostração te vejo. Ele nada responde, e não perde tempo com as minhas perguntas vãs, mas arrancou um pesado gemido do fundo do peito e disse: ó, foge, filho de uma deusa, e leva os teus para longe destas chamas. O inimigo é o dono das muralhas, usava de sua imponência Troia, pois tanto foi já sucedida à pátria, e Priamo, se Pérgamo pudesse ser defendida por mão de alguém. Até esta a teria defendido, seus bens sagrados e penados Troia os confira. Toma-os por companheiros dos seus fados, busca com eles a enorme muralha, que fundarás por fim, depois de muito vaguear por o mar. Assim falou, e as fitas e vesta com o seu poder e o fogo eterno, ele os traz em suas mãos do fundo do santuário. Dentro dos muros, entretanto, é grande a confusão e varia a angústia, e cada vez mais, posto que estivesse a recado da casa de meu pai, anquices e o coberto de proteção de árvores, faz-se ouvir com nitidez e o alvoroço, e estava ali o fragor dos combates. Sou sacudido do sono, subo à cobertura dos mais altos telhados, e ali me sustento, de ouvidos abertos, tal como quando uma queixama cai sobre uma seara entre o sopro dos astros, em fúria, e a torrente impetuosa do rio, que vem das montanhas, alaga os campos, devasta as fartas sementeiras e o trabalho dos bois, e arrasta os bosques arrancados às raízes. Pasma, sem saber o que se passa, ao ouvir o ruído, lá do cimo de um alto penedo, o pastor. É então que tudo fica descoberto, e se vendo o ardil dos danaus, já o imenso palácio de fogo cai em encontros, coração triunfante do vulcano, já arde ali ao lado. E calegante o vasto estreito, o cisgueu, cintila de fogo. Sobe nos ares o brandar dos soldados e o ressoar das tubas. Cabeça perdida, empunha as armas, e não há lucidez bastante nas armas, mas a regimentar um punhado de gente para o combate e correr para a cidadela com os companheiros. Por isso arde minha alma, a fúria e a raiva extingam no coração, e ocorre-me como é belo morrer de armas na mão. És então que Panto, que escapa às setas de Aqueus, Panto, filho de Otriz, sacerdote da cidadela e de Febo, das relíquias sagradas e os deuses vencidos, e o seu pequeno neto, os carrega em suas mãos, e, desvairando, encaminha os passos para a minha casa. Onde estão as coisas mais difíceis, ó Panto? Em que parte da cidade devemos atacar? Mal acaba de dizer isto quando, um gemido, explicou: chegou o supremo dia, e o tempo inelutável verdadeiro. Acabaram os troianos. Acabou o Flion e a imensa glória dos teutos. Impiedoso, tu Júpiter transferiu para Argos. Os janaus dominam a cidade em chamas. Ergueu-se no meio das muralhas e despeja guerreiros de armas em punho, cavalo. E Sineão, triunfante, atiça ao fogo e dança. Uns ali estão, a portas abertas, de par em par. Tantos milhares quantos jamais vieram da opulenta Micenas. Quando outros fazem guarda nas estreitas vielas, como uma barreira de setas, ergueu-se uma paliçada de ferro, de pontas cintilantes, em riste, prontas para matar. A custo, a guarda avança dos portões, tenta dar combate e resiste à cegueira de mim. Deixa levar por tais palavras o filho de Otriz, pela vontade dos deuses,
para o meio das chamas e da contenda, para onde a sinistra Eríthnia, para onde o túmulo me chamam e o clamor que se ergue até aos céus. Juntam-se em minha companhia Ripeu e Apito, valente no combate. Está com a luz do luar. E Hispano e Dimas cerram fileiras a meu lado, e o jovem Corebo, filho de Misdom por esses dias, havia chegado por acaso a Troia, abrasado de um amor insano por Cassandra, trazia socorro ao sogro Priamo e aos frígios, desgraçado que não deu ouvidos aos avisos da noiva em delírio. Quando os vejo num todo compacto, ao ousarem combater, vou sobre eles com estas palavras: jovem coração valente, mas em vão, se é tão firme o desejo que temos de perseguir todos os limites, bem verdes a fortuna que o acaso nos oferecer. Partiram e deixaram seus santuários e altares, todos os deuses em quem assentava este império, e de socorro de uma cidade em chamas. Morramos, lançando-nos no meio das armas. Só uma salvação para os vencidos, não esperarem nenhuma salvação. Assim o ânimo dos jovens se reforçou com furor. Então, como lobos, vorazes na penumbra da névoa, que uma raiva desmedida nas panças, fez cheia do covil, em sua cegueira. E as crias abandonadas ficam à espera de goelas secas, por entre secas, por entre inimigos. Avançamos para a morte não duvidosa e fazemos caminho no meio da cidade. O negrume da noite envolve-nos no seu caminhão de suas sombras. Quem poderá exprimir em palavras o desastre daquela noite? Quem dirá as mortes? Quem poderá igualar com lágrimas tais padecimentos? A velha cidade desaba. Depois do pedrio de tantos anos, corpos sem conto e já sem vida semeiam por toda a parte. As ruas e as casas, os portais sagrados dos deuses. E não são apenas os teucros pagar com seu sangue. Por vezes, acorde também ao coração dos vencidos a coragem, e também os vencedores, da naus horrível por toda a parte, e a amargura por toda a parte, e o pavor e os rostos sem conto da morte. O primeiro entre os anaus que nos surge diante da companhia de um vasto bando é Androgeu, sem nos conhecer e acreditando que éramos um grupo aliado. Logo nos interpreta com palavras amigas: apressai-vos, ó soldados, pois que vagares são lentos são esses que vos atrasam. Os outros chapeiam e devastam o pergamo. Em chamas e vós vos chegais do alto dos navios. Assim falou, de pronto, pois não era dada a resposta aceitável, deu por si caída em meio de inimigos. Quedou-se espantado e tornou atrás o passo e a voz, com quem, nos pereza de um salvado, ao passar o pé no chão. Pisa sem contar uma serpente e foge a tremer e toda a pressa, do bicho que cospe fúria e incha tenebrosas goelas. De modo não diverso fugia Androgeu, apavorado do que vira. Atirámos-nos para a frente e rodeámos de uma floresta de armas. E perdidos no espaço e tolhidos pelo medo, sem distinção os fascinamos. A fortuna boceja este trabalho primeiro, e logo ali, de coração radiante, com este sucesso, diz Corebo: ó companheiros, por onde a fortuna começa a mostrar-nos o rumo de salvação e por onde se mostra província, avancemos. Troquemos os escudos e as indignas dos danos, passemos a usá-las nós. Se isto é manhã, valentia, quem questiona faça um inimigo. As armas eles mesmos nos vão dar. Assim falou e logo depois enverga o capacete. Com penasco de Androgeu e os ornatos vistosos do seu escudo, e ajeita no seu corpo a espada de argiva. Isto mesmo faz Ripeu, isto mesmo fazem Dunas e todos os jovens, com alegria. Cada um se arma nos esforços recentes, avancemos misturados com os danos, mas não com as nossas divindades. E muitos combates travemos na escuridão da noite, muitos danos nós mandamos para o urco. Fogem outros para os navios e buscam a correr praias de confiança. Para uma parte, correu-lhes pavor, treva de novo. O enorme cavalo esconde-se no bojo que bem conhece. Ah, mas ninguém é legítimo de fiar-se em deuses adversos. Eis que a filha de Priamo, Cassandra, cabelos esparsos. Era arrancado ao templo e ao santuário de Minerva, os olhos em lume voltados em vão para o céu. Os olhos, pois as mãos delicadas, cadeias as acorrentavam.
não suportou tal espetáculo corebo. O coração enraivecido e lançou-se para a morte no meio das tropas. Todos o seguimos e ali nos precipitámos de armas em riste. Logo aqui, dos altos telhados do templo, somos alvejados pelos dardos dos nossos e tem início uma desgraçada chacina, em razão da aparência das armas e do logro dos penachos gregos. Então, os daanos, entre clamores de fúria por ter sido roubada a jovem, irrompem ali adentro, vindos de todo o lado, o implacável Ajax e os 2 Atridas e todo o exército do Lopes. Como às vezes rebentam um turbilhão e entram em remoinho ventos contrários, o Zéfiro e o Noto e o Euro, orgulhosos dos cavalos da Aurora, assobia a floresta e sacode seu tridente neuro, entre flocos de espuma e revolve do cimo ao fundo do mar. E também aqueles que, na escuridão da noite, desbaratámos pelas sombras com nosso ardil e pusemos a correr na cidade inteira, aparecem, começam por reconhecer os escudos e as lanças enganosas e reparam nas falas de sons diferentes. Logo ali somos esmagados pelo número. Primeiro tomba Corebo, às mãos de Peneleu, diante do altar da deusa toda poderosa. Cai também Ripeu, um dos mais rectos de quantos viveram entre os teucros e os mais respeitados da justiça. Outro foi o juízo dos deuses, sucumba Hipanes e Dimas, trespassados pelos companheiros. E a ti, ó Panto, nem a tua enfim da piedade, nem a divisa de Apolo te protegeram na queda. Cinzas de leão chamam derradeiras dos meus, por testemunhas vos tomo, na nossa ruína nem setas nem opção. Algo meditei, e se fosse desígnio dos fatos que eu tombasse, às mãos dos danos, teria merecido tombar. Dali nos partimos, Ifito e Péleas comigo. Ifito, um tanto vergado ao peso, dos anos e Péleas dentro, por força dos golpes, às mãos de Ulisses. Diretos ao palácio de Priamo, onde a gritaria nos chamava. Aqui mesmo é uma enorme batalha que vemos, como se nenhum outro combate houvesse e ninguém mais estivesse a morrer na cidade inteira. Vemos um Marte sem freio e os danos a investir contra o palácio, os portais acometidos por uma formação de tartaruga. Encostam as escadas às paredes e debaixo dos próprios umbrais, apoiam-se nos graus e, protegidos com a mão esquerda, oferecem os escudos às setas, firmam-se na cobertura com a direita. Os Dardanidas, para o combater, arrancam torrões e o telhado inteiro dos palácios, com tais dardos, pois é o lance último que vislumbram. Preparam a sua defesa na derradeira fronteira da morte, e as vigas douradas, subido ao ornato dos velhos avoengos. Arremessam-nas para baixo, outros de espadas em riste, bloqueiam a base dos portais, protegem-nos em guarda cerrada. Ganhamos ânimo a acudir ao palácio do rei, a amparar com o nosso socorro os soldados, a levar forças aos vencidos. Havia uma entrada com uma porta oculta e por onde podia passar-se de um ao outro dos salões de Priamo, e os portais abandonados lá atrás, por ali, enquanto o reino durou, a pobre Andromaca costumava, pois muitas vezes, andar sem companhia até aos choques, e trazia um menino, Astianax, ao avô. Ergueram-me para o ponto mais alto do telhado, de onde com a mão lançavam dardos perdidos os desgraçados troianos. Uma torre se levará à beira de um abismo, com tectos bem altos, subidos até às estrelas, de onde costumavam ver-se toda a trona. E as naus dos Dánaos e o campo dos Aqueus, investimos contra ela a toda a volta, com armas onde os patamares superiores mostravam juntas frágeis. Arrancámo-la dos altos suportes e empurrámo-la. Ela escorregou de repente e ruiu com estrondo e tombou com todo o seu volume sobre o esquadrão dos Dánaos. Mas os demais avançam e, entretanto, nem pedras nem qualquer sorte de setas têm parança. Mesmo diante do vestíbulo e logo na primeira entrada, Pirro dá largas à sua alegria com as armas e refulge com a luz do bronze, qual serpente estendida ao sol, alimentada de ervas daninhas, que o frio do inverno sustinha escondida e inchada debaixo do chão. E agora, despida dos seus andrajos, resplandece de novidade e juventude. Revolve o dorso escorregadio, de peito alçado, estica-se para o sol e faz silvar na boca a língua de 3 pontas. Com ele, o enorme pérrifas e o auriga dos cavalos de Aquiles, o cocheiro automedonte, com ele, ainda, toda a gente de Círios, invadem o palácio e lançam-lhe fogo até ao teto. Ele próprio, à frente de todos, deitou mão de um machado,
rebentou a porta rija e arrancou os umbrais de bronze dos gonzos. E logo, ao fazer saltar a trave, que era bem firme, cavou uma fenda na madeira e rasgou daquele lado uma enorme brecha. Fica à vista o interior do palácio e os longos átrios são escancarados. Ficam à vista os aposentos de Príamo e dos antigos reis. E avistam homens armados e de pé firme na porta de acesso. Mas o interior da casa é uma confusão de gemidos e triste gritaria. E os recantos das divisões mais apartadas ressoam dos uivos e queixumes das mulheres. O alarido atinge as estrelas douradas. Então, deambulam as mães temerosas na imensidão dos salões. Estreitam em abraços os portais e cobrem-nos de beijos. Ergue-se, ameaçador, pirre com a violência de seu pai. Nem traves nem mesmo guardas são capazes de o suster. Vacilam às insistentes investidas do arlete. As portas saltam dos gonços e caem os umbrais. Abre-se caminho à força. Invadem a entrada e trucidam os primeiros, os dánimos. Disparados e por toda a parte, enchem o lugar de soldados. Não é tanta a força da corrente coberta de espuma. Quando rebentam represas e transborda, leva de vencida no turbilhão as construções que lhe surgem diante. Avança terras adentro em sua fúria atulhada e pelos campos fora arrasta estábulos e rebanhos. Eu mesmo vi Neoptélemo no desvario da matança e à porta os dois Atridas. Vi Écuba e suas 100 noras e Príamo junto dos altares, a borrifar de sangue o fogo que ele mesmo tinha consagrado. Aquelas 50 tálamos, esperança tão grande de descendência, os umbrais grandiosos cobertos de ouro dos bárbaros e despojos, foram arrasados. Possuem os dánaos o que o fogo poupou. Talvez perguntes que fatos foram os de Príamo. Quando se apercebeu da conquista da cidade e dos portais de seu palácio em escombros e do inimigo no meio dos salões, armas há muito desacostumadas, o pobre ancião em vão as enverga, nos ombros trêmulos dos anos, e empunha uma espada inútil, lança-se para a morte na floresta de inimigos. No meio do templo, e sobre a abóbada desnuda do céu, havia um enorme altar, e logo ao lado, um loureiro bem antigo, reclinado sobre o altar, que com a sombra abraçava os penados. Aqui, Écuba e as filhas, em vão, em roda dos altares, como clenso bando de pombas no degrume da tempestade, se assentavam, estreitadas umas contra as outras e abraçando as imagens dos deuses. Mas quando ela viu o próprio Príamo, revestido das armas da juventude, disse: "Que ideia tão terrível, pobre marido, te levou a envergar essas armas? Ou para onde vais? Não é de um tal socorro e desses guardiões que este tempo precisa, nem que estivesse aqui o próprio Heitor. Chega depois aqui, este altar a todos nos protegerá, ou morremos juntos." Assim falou, e acolheu junto de si, e instalou o ancião no lugar sagrado. Eis que, entretanto, tendo escapado de morrer às mãos de Pirro, Politês, um dos filhos de Príamo, foge por entre lanças e por entre inimigos, por sobre portais e ínfidos, e dá a volta aos salões vazios, coberto de golpes. Persegue-o a arder de uma ferida escarniçada, de Pirro quase a alcançá-lo e de lança em risto. Por fim, quando chegou diante dos olhos e do rosto dos pais, caiu, prostrado e banhado em sangue, deixou esvair-se a vida. Então, Príamo, posto que estivesse já preso no meio da morte, não se conteve mesmo assim e não poupou voz nem raiva. "A ti este crime", exclama, "e por tais ousadias, os deuses, se piedade alguma há no céu, que tais assuntos descuide, te paguem a recompensa que mereces e te deem os prémios que te são devidos. Tu que me fizeste presenciar à minha frente a matança de meu filho e desfiguraste com a visão da morte o rosto de um pai, mas aquele de quem dizes com falsidade ser filho, Aquiles, não agiu assim como seu inimigo Príamo, antes corou face aos direitos e ao respeito devido a um suplicante, e um corpo ensanguentado de Heitor entregou-o para sepultura e a mim mandou-me de volta ao meu reino." Assim falou o ancião, e arremessou a lança, frouxa e sem força, que logo foi repelida, com som enrouquecido pelo bronze, e no gosto saliente do escudo ficou pendurada, em vão. Responde-lhe Pirro: "Vai então contar isto. Irás feito mensageiro a meu pai, o Políber. Lembra-te de lhe falar de meus malfadados feitos e de Neoptólemo, que degenera dos seus. Agora morre." Ao dizer isto, arrastou-o a tremer até ao altar, e enquanto ele escorregava na poça de sangue do filho, enlaçou-lhe o cabelo com a mão esquerda e tirou com a direita a espada refulgente e mergulhou-a no corpo até ao punho.
Este foi o fim dos fados de Príamo. Este desenlaço acolheu em sua sorte. Ver Troia a arder e Pérgamo em escombros, ela que teve um dia tão soberbo poderio sobre gentes e terras. Ali jaz enorme um tronco na praia, e arrancada dos ombros uma cabeça, e já sem nome um corpo. Mas eu, assim que tão sangrento horror me cercou, fiquei paralisado. Veio-me à ideia a imagem de meu querido pai, ao ver o rei da mesma idade a exalar a vida, por força de tão terrível golpe. Veio-me à ideia a Creusa desprotegida e a casa saqueada e a perda do pequeno miúdo. Olho para trás e espreito quanta gente tenho à minha volta. Todos sumiram de cansaço, e os corpos combalidos ou saltaram e os atiraram ao chão ou os entregaram às chamas. Ali então era eu o único que restava, quando abrigada junto à porta de Vesta, avisto em silêncio, escondida num recanto oculto, a filha de Tíndaro. A luz das chamas alumia-me, enquanto deambulo e passo os olhos por tudo a toda a volta. Ela, temerosa da fúria dos teucros contra si, por causa da destruição de Pérgamo, e temerosa do castigo dos Dánaos e da raiva do marido que abandonaram. Nos ernias de Troia, que eram também da sua pátria, afastara-se esta sentada ao pé dos altares, sem ser vista. Atearam-se chamas em meu coração, subiu por mim a fúria de vingar a pátria em ruínas e castigar aquela maldita. Será verdade que esta mulher há de, em segurança, ver Esparta e a pátria Micenas, ir daqui como rainha, alcançar o triunfo, e ver o marido e o palácio, e os pais e os filhos, na companhia de uma corte de filhas de Troia e de escravos frígios? E terá morrido à espada Príamo, e Troia terá ardido nas chamas, e as praias de Dardânia terão tantas vezes transpirado sangue? Não será assim, sendo certo, embora que não há fama digna de memória na punição de uma mulher, esta vitória merece o seu louvor. Seja como for, por ter liquidado este monstro nefando e lhe ter dado o castigo que merece, hei de ser exaltado. E vai dar-me prazer fartar o coração nas chamas de vingança e saciar as cinzas dos meus. Tais ameaças desferia e elevado por coração me desvario, quando diante de mim se deu a ver a meus olhos, nunca antes tão resplandecente, a minha boa mãe, e refugiu na luz pura da noite. Deusa assumida, em tal figura e tão altivo porte como costumam vê-la os deuses do céu. Segurou-me com a mão e do alto dos seus lábios rosados estas palavras ajuntou. Meu filho, que dor tamanha provoca tão descomedida fúria? Por que esse desatino? Ou onde se refugiou o cuidado de me é devido? Não deverias antes ir ver onde deixaste teu pai Anquises, cansado dos anos, ou se sobrevivem ainda tão esposa Creusa e teu filho Ascânio? Em volta deles passeiam por toda a parte os esquadrões gregos e, se não fosse a minha atenção fazer-lhes frente, já as chamas os teriam levado e as espadas inimigas consumido. Não tenhas por odiosa a beleza de Lacedemónia, filha de Tíndaro, nem pares por culpado. É a inclemência dos deuses. Que derruba esta grandeza e arrasa de cima a baixo Troia. Vê, pois toda esta névoa que agora tens diante dos olhos e que limita a visão de mortal, e a toda a volta espalha uma úmida penumbra, eu vou dissipá-la. E tu não receies o que manda tua mãe, nem ajeites a obedecer as suas ordens. Aqui, onde avistas casas desconjuntadas e pedras arrancadas às pedras e vagalhões de fumo, de mistura com poeira, é Neptuno, com seu grande tridente, que abana os muros e desentranha os alicerces e a cidade inteira faz desabar de suas fundações. Aqui, Juno, com suma crueldade, é a primeira a pôr mãos nas portas ceias e, revestida de uma armadura de ferro, chama dos navios o exército aliado. E já no alto da cidadela, vê bem, toma lugar a Tritona Palas, dentro de uma névoa, e espalha o seu brilho na companhia da terrível Górgona. Até o pai concede ânimo aos Dánaos e forças promissoras, até ele incita os deuses às armas contra a Dardânia. Empreende, meu filho, a fuga, e põe termo a este tormento. Nunca te faltarei, hei de colocar-te em segurança nos confins de teus pais. Acabou de falar e escondeu-se nas sombras densas da noite. Surgem à vista imagens terríveis e em guerra contra Troia, o poder imenso dos deuses. Foi então que me foi dado ver Ilion inteira a mergulhar nas chamas e ser revolvida do fundo das entranhas a Troia de Neptuno. Tal como no cimo da montanha o velho freixo,
quando talhado pelo ferro e a golpes repetidos de machado, temiam os camponeses à porfia em derrubá-lo. Mas ele mantém-se até ao fim, ameaçador, condeia a folhagem de balança no topo, assim sacudindo, até que, vencidos aos poucos pelos golpes, solta o derradeiro gemido, e ao ser arrancado, arrasta por encostas sua queda. Ponho-me a descer, e guindo por deuses, entre chamas e inimigos. Apresso-me, as setas dão-me espaço e as chamas recuam, e assim que cheguei à porta da morada do meu pai e à velha casa, o meu pai, o primeiro que para as altas montanhas eu pretendia levar, e o primeiro que eu vinha buscar, recusa, depois da morte de Troia, levar mais longe a vida e padecer o exílio. Vós que tendes ainda sem quebra o sangue próprio da idade, diz ele, e em quem forças robustas se mantêm em seu vigor, vós empreendei a fuga. Eu, se os deuses do céu quisessem que continuasse a viver, ter-me-iam conservado esta morada. Basta e sobeja ter visto um extermínio e ter sobrevivido à conquista da cidade. Assim dizei adeus ao meu corpo disposto e partido. Por minhas próprias mãos hei de encontrar a morte. Terá o inimigo compaixão e buscará meus despojos. É fácil o sacrifício da sepultura. Por largo tempo já odiado pelos deuses e sem empréstimo prolongo. Meus anos, desde quando meu pai dos deuses e rei dos homens fez soprar sobre mim o vento do seu ralo e me tocou com o seu fogo. Em tais desígnios queimava e persistia e continuava irredutível. Eu opunha-me, desfeito em pranto, e também minha esposa Creusa e Ascâncio, e toda a casa, que não quisesse afundar tudo. Consigo e agravar ainda mais a pressão do fado. Ele rejeita e firma-se na primeira decisão e na sua casa. De novo, pego em armas e escolho a morte, com imensa tristeza, pois por outra decisão ou que fortuna me eram concedidas. Porventura esperavas, meu pai, que fosse capaz de levar daqui meus passos e deixar-te? Saiu coisa tão nefanda da boca de um pai? Se aos deuses do alto atrás nada deixar de tão grande cidade, e em tudo está firme em teu coração e juntar à morte de Troia. A tua e a dos teus, a porta abre o caminho para tal morte, e logo ali estarás, encharcado do sangue de Príamo filho, o tal que degola ao filho, à vista de seu pai, e o pai põe para o altar. Foi para isto, minha boa mãe, que me salvaste por entre setas, por estas chamas, para no meio da minha própria casa ver o inimigo e Escânio, e o meu pai e também Creusa, e no lado cada um no sangue do outro. Às armas, guerreiros, empunhai as armas, chama a luz derradeira pelos vencidos, entregai-me aos dânalos, concedi que volte uma vez mais ao combate e o retomo. Jamais morreremos todos hoje sem vingança. Então cinge de novo a espada e colocava na mão esquerda o escudo a assustá-lo. O encaminhava-me para fora de casa, mas eis que me abraçava aos pés, já à porta, a minha esposa, e me segurava e estendia para pai o pequeno Lulo. Se é para morrer que partes, leva-nos também contigo para quando suceder. Mas se, por experiência, tens esperança nas armas que empunhas, protege primeiro esta casa. A quem um pequeno Lulo, a quem um pai, e àquela a quem um dia chamaste esposa, somos deixados? Tais clamores saltava entre os miúdos e enchia toda a casa, quando, de súbito, acontece um prodígio indescritível. Entre nossas mãos e aos nossos olhos dos seus tristes pais, eis que do cimo da cabeça de Lulo vemos sair um penacho a espalhar lume, e a chama a tocar sem dano a acariciar a leve cabeleira e a crescer em volta das têmporas. E nós, apavorados, a tremer de medo, a sacudir-lhe os cabelos em fogo e a apagar com águas chamas sagradas. Mas o pai Anquises voltou para as estrelas o olhar, cheio de alegria, e dirigiu mãos e voz para o céu. Júpiter Todo-Poderoso, se alguma prece pode apiedar-te, olha para nós, apenas isso. E se nossa piedade o merece, dá-nos agora a tua ajuda. Ó Pai, e estes presságios confirmam-os. Mal o ancião proferiu tais palavras, e com súbito estrondo, um trovão soou à esquerda, e irrompendo do céu pelo meio das trevas. Uma estrela que trazia consigo um faz correu numa luz intensa. Avistámo-la a passar sobre os altos tetos da casa e a esconder-se, replacentemente. Nos bosques do Ida, a indicar o caminho, então em prolongada linha fica o sulco, a brilhar e ao longe, nos lugares em volta, há fumo de enxofre. É aqui que, vencido o meu pai, se volta para as brisas do alto e fala para os deuses e adora a estrela sagrada. Agora
Agora pode haver tardança, eu sigo-vos e aonde me guiais, aí estou. Ó deuses pátrios, protegei a minha casa, protegei o meu neto. É vossa esta profecia, Troia está sob o vosso poder. Sede enfim, ó meu filho, e já não enjeito a partida na tua companhia. Assim falou ele, e por entre as muralhas o fogo faz-se ouvir, com maior nitidez e mais perto faz a pele de um fulvo leão e ajeito-me à carga. A mão direita aperta o pequeno yugo e acompanha o pai com passo desigual. Atrás segue a esposa. Avançamos por lugares sombrios e eu, que ainda há pouco nenhum dardo lançado contra mim assustava, nem os gregos saídos em vagas dos esquadrões inimigos, agora todas as brisas me metem medo, todos os ruídos me inquietam e alertam, temeroso, ao mesmo tempo da companhia e da carga. E já me aproximava das portas da cidade e parecia-me ter feito todo o caminho quando, de súbito, a meus ouvidos pareceu chegar um ruído de passos apressados e meu pai, olhando por entre as sombras, exclama: Meu filho, foge! Meu filho! Estão perto! Vejo brilhos, escudos e bronze reduzido. Aqui, em minha agitação, não sei que divindade pouca amiga se apoderou do meu coração perturbado, pois enquanto na minha corrida sigo por caminhos ínvios e evito lugares e rotas conhecidas, a pobre de mim, a minha esposa Creusa, arrebatada pelo destino, susteve os passos, ou, porventura, perdeu-se no caminho, ou parou de cansaço, é incerto, mas não mais a meus olhos reapareceu. Nem olhei para trás, em busca da que perdera, nem tornei atrás meu propósito antes de ter chegado ao outeiro da antiga Ceres e ao lugar sagrado. Aqui reunidos, todos de novo, apenas uma não estava e faltava a companheiros, ao filho, ao marido. Contra quem não clamei eu, desvairado, de entre homens e deuses? Ou que coisa mais cruel podia eu ver na destruição da cidade? Ascânio e meu pai Anquísio e os pátrios penados, eu os confio aos companheiros e embranho nas profundezas do vale. Volto a dirigir-me à cidade e cinjo lustrosas armas. A decisão é reviver todos os passos e retornar por toda a Troia e uma vez mais oferecer a cabeça ao perigo. Começo por dirigir-me às muralhas e aos umbrais, escuros da porta por onde na saída conduzir a meus passos, e percorro em sentido inverso os vestígios que vou observando. A meio da noite e à luz do luar. Horror em toda a parte, no meu coração, e até o próprio silêncio me traz pavor. Daí não fosse o caso, sim, não fosse o caso, de, para ali, ela ter encaminhado os passos. A casa me dirige, tinham-na invadido os danaus, e ocupavam a casa toda. É o fim. O fogo voraz é superado até ao cimo dos telhados. Pelo vento vão mais altas as chamas. O furor do fogo sobe nas alturas. Avanço e observo de novo o palácio de Príamo e a cidadela. E já nos pórticos desertos, no templo do Juno, os guardas escolhidos, Fênix e o terrível Ulisses, vigiavam a presa. Ali, trazidos de toda a parte, os tesouros de Troia, roubados das fogueiras dos templos, e os altares dos deuses, e as taças de ouro maciço, e as vestes dos cativos vão-se amontoando. Longas filas de mães temerosas ali estão a toda a volta. Ousei, mas ainda, lançar brados, sombras, adentro. Enchi de gritos as ruas e a minha tristeza repetia o nome. E em vão chamei uma vez e outra vez por Creusa, quando assim a procurava no meu desvario nas casas sem fim da cidade. Em visão entristecida e a sombra da própria Creusa apareceram diante dos meus olhos, a imagem até maior do que em mim conhecida. Fiquei paralisado, ficaram em pé os cabelos e a voz presa na garganta. Então assim ela fala para me aliviar meus cuidados com estas palavras. Portanto, te apraz, entregaste uma dor insana, ó meu doce esposo. Não é sem vontade dos deuses que tudo isto acontece. Nem levar daqui Creusa, em tua companhia, te licito, nem te consento o rei celestial Olimpo. Longo exílio te espera, e vasta planura do mar tens a lavrar, e chegarás às terras da Espárcia, onde o lídio Tiber, entre campos fecundos de labor dos homens, corre com uma suave corrente. Em um desfecho venturoso e um reino com uma esposa régia lhe serão ofertados.
Limpa as lágrimas pela tua amada Creusa, as moradas esplêndidas dos Mirmões ou do Lopes. Não as hei de ver, nem de sentir, na escrava às mãos dos gregos. Eu, uma filha de Darunano, e nora de Deus da Vênus, antes da grande mão dos deuses, me vai reter nestas paragens. E agora de Deus, ao meu filho, que ambos conversam ao nosso amor. Depois que preferiu estas palavras a mim, desfeito em lágrimas e tanto que queria, ainda dizer-lhe me abandonou. E apegou-me nas brisas implacáveis. 3 ali tentei lançar-lhe aos braços em volta do pescoço, 3 vezes em vão as tratei e a imagem se esvenhou em minhas mãos, igual ao vento ligeiro e semelhante a dona Lado. Então, por fim, com a noite já passada, busco de novo os meus companheiros.